Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens da Palavra de Deus que vai transformar e gerar estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Você vai deixar de lado os maus hábitos, os maus vícios, autossabotagem, procrastinação, crenças limitantes, os pecados que você tem de estimação e outros sentidos. Se prepare. O Espírito Santo vai ativar você para uma vida incrível. E nesse momento, meu desejo é que você se sinta à vontade para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. No seguinte sentido, um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Preste bastante atenção nas próximas palavras. Se prepare mentalmente e espiritualmente para ouvir. Há uma linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus. Ninguém escapa do Deus inescapável e ainda mais de suas ameaças. Os que persistem em andar no caminho do pecado cruzam essa linha invisível. Chega o dia em que Deus diz: basta, chega. O rei Nabucodonosor precisou ficar louco e com demência para ser convertido. O rei Nabucodonosor foi salvo. Ele, o rei Nabucodonosor, se humilhou diante de Deus. Entretanto, Belsazar, apesar de tantos exemplos e advertências, continuou no caminho da desobediência e morreu sem oportunidade de arrependimento. Deus oferece ao homem muitas oportunidades para arrepender-se. Deus convida insistentemente, e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, mas mesmo assim o homem não dá ouvidos e não se volta para ele, para Deus. Você sabia? Se o homem continua no pecado e em rebelião contra Deus, ele cruza essa linha invisível e então perece inapelavelmente. Você vai ouvir sentenças condenatórias de Deus para um homem que desperdiçou todas as suas oportunidades espirituais. A Bíblia diz em Daniel 5:22. Em Daniel 5. E tu, seu filho Belsazar, não humilhou o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso. Primeira sentença.
um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa e as desprezou. Belsazar era da família real. Seu pai, o avô Nabucodonosor, foi convertido a Deus. Belsazar presenciou todos os acontecimentos relatados no capítulo 1 a 4 do livro do profeta Daniel. Belsazar devia ter a idade de Daniel. Belsazar viu o testemunho de Daniel e de seus amigos. Belsazar viu como Deus libertou os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo ardente. Belsazar viu como o rei Nabucodonosor foi arrancado do trono da Babilônia para tornar-se um animal, até que o seu coração foi humilhado e convertido. Eu quero que você se lembre. Segunda sentença. Belsazar foi um homem que viu Deus tratando de modo pessoal com alguém próximo a ele. Belsazar sabia o que era conversão. O verdadeiro Deus foi louvado e adorado no palácio da Babilônia e agora ele ocupava como rei. Belsazar conviveu com testemunho fiel a respeito de Deus e tapou os ouvidos, fechou os olhos e endureceu seu coração. Belsazar não deu atenção ao VACOG ou VATOG, visual, auditivo, sinestésico ou tátil, olfativo e gustativo, e ainda mais aos níveis neurológicos, o mapa da personalidade, ambiente, comportamento, capacidade, crenças, valores, identidade espiritual. Deus deu 1 ano para o rei Nabucodonosor arrepender-se e o rei Belsazar cruzou a linha da ira de Deus naquela mesma noite e morreu. Foi uma vergonha total. Viver no pecado é loucura espiritual, é demência espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, enfrentarão a ira do Cordeiro de Deus e o juízo divino. Virar as costas para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e apostatar é enfrentar a vingança do próprio Deus. Virar as costas para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é cair nas mãos do Deus vivo, o reto e justo juiz. Não existe cura para a condição de apostasia, nem escape para seu castigo. Tudo o que aguarda tais pessoas é a santa vingança de Deus, a terrível expectativa de cair nas mãos do Deus vivo, como um pecador não perdoado que deliberadamente o desprezou. Ninguém escapa do Deus inescapável e ainda mais de suas ameaças. Terceira sentença condenatória de Deus. Um homem que desprezou o conhecimento de Deus, nem lhe deu glória, a despeito de conhecer e saber de toda a verdade. A impiedade produz perversão. O desprezo do conhecimento de Deus leva o homem a uma vida dissoluta moralmente. Belsazar conhecia a verdade, mas não foi dirigido por ela. Belsazar conhecia a verdade,
mas a rejeitou deliberadamente para viver regaladamente em seus pecados. Eu quero que você se lembre disso. Belsazar, um homem que se entregou aos prazeres carnais à beira do abismo. Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Daniel 5:1. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Daniel 5:2. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Daniel 5:3. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de prata. Daniel 5:4. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. A Babilônia estava sendo tomada e o rei Belsazar estava festejando. Naquela noite o rei Dario estava desviando o curso do rio Eufrates e marchando pelo leito do rio para entrar na inexpugnável cidade para tomá-la. O império babilônico estava caindo e o rei Belsazar estava banqueteando. Aquela era a última noite e o rei Belsazar e os convidados estavam embriagando-se. O rei Belsazar dá uma grande festa no dia de sua grande ruína. O rei Belsazar estava fazendo uma festa nababesca no dia mais fatídico de sua vida. Quanto maior a festa, maior a glória do festeiro. Eles querem diversão e prazeres. A maior cidade do mundo, a Babilônia, estava sendo tomada e o rei Belsazar e os nobres estavam bebendo e se divertindo. Eles estavam à beira de um abismo e não estavam se apercebendo. Muitas pessoas no dia de hoje não se apercebem do risco que correm. Estão à beira da morte, no caminho do inferno, nas barras do juízo de Deus e continuam anestesiadas pelos seus pecados. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. O rei Belsazar lidera os seus nobres a uma festa dissoluta de embriaguez e sensualidade na noite do seu juízo. Outro erro do rei Belsazar foi o abuso da bebedeira. A bebedeira é um espetáculo indigno que produz consequências desastrosas. Quem bebe está soltando os freios do domínio próprio à beira de um abismo, acidente de trânsito, delitos sexuais, adultérios, assassinatos e muitos outros sentidos. Isso muitas vezes tem sua origem no álcool. O rei Belsazar deu uma grande festa. O rei Belsazar gostava da pompa. O rei Belsazar vivia para o prazer. O rei Belsazar usava o poder apenas para corromper-se e deleitar-se no pecado. Era a festa dos excessos, da orgia, da bebedeira, da sensualidade, do orgulho,
da avareza, do poder, era a festa da embriaguez, quando as pessoas se entregam à bebedeira, não há bom senso nem equilíbrio. O caminho da embriaguez é o caminho da ruína. A estrada da embriaguez é a estrada da vergonha. O rei Belsazar promove uma festa de profanação às coisas sagradas. O rei Belsazar, além de se entregar à embriaguez, dá mais um passo na direção da sua ruína. O rei Belsazar manda trazer os vasos do templo de Jerusalém para profaná-los de forma estúpida e infame. Profanar as coisas de Deus é um grave pecado. Usar os vasos do templo de Jerusalém, consagrados para o culto ao Deus verdadeiro, numa bacanal, foi uma terrível ofensa à santidade de Deus. O rei Belsazar estava zombando de Deus, escarnecendo das coisas de Deus e insolentemente abusando do povo de Deus. A cena é de desprezo do céu, a cena é de desprezo ao Deus dos céus, o Deus a respeito de quem Belsazar ouviu desde a meninice e da rejeição ao testemunho que recebeu. O rei Belsazar coloca os vasos do templo de Jerusalém nas mãos dos seus convidados e lidera a orgia. Escarnecem do sagrado, exalta o profano. O rei Belsazar promove uma festa idolátrica ao darem louvor aos deuses fabricados por mãos humanas. Além de profanar as coisas de Deus, o rei Belsazar ainda usa os vasos do templo de Jerusalém para louvar suas falsas divindades. A idolatria é um pecado ofensivo a Deus. A idolatria é uma expressão de profunda cegueira espiritual. A idolatria provoca a ira e o juízo de Deus. Eu quero trazer à sua memória a festa chamada Carnevale. Nesta festa da Carnevale, as pessoas perdem a referência e se entregam ao caos. Isso não é novidade. Nos tempos mais antigos, tinha a festa da Baalada. No entendimento dos pagãos, para se ter uma colheita abençoada, era necessário participar da Baalada. Baal era o deus da fertilidade em Canaã. O deus pagão Baal, como descrito em primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e 19, tinha sua consorte, a sua namorada, para levar a balada, a deusa Aserá. Esses dois deuses pagãos, Baal e Aserá, é a semelhança do carnaval dos dias de hoje. Essa balada parece uma alegria, mas vai terminar em sérios problemas emocionais, mentais, espirituais e físicos em todos os níveis e sentidos. Essa proposta abalada, esse caminho de seguir os passos de Baal e Aserá só vai trazer desgraças. Belsazar, um homem que foi solenemente perturbado pelo dedo de Deus. A Bíblia diz em Daniel 5:5. Na mesma hora saíram os dedos de mão de homem e escreveram defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que
e escrevia. Daniel 5:5. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Daniel 5:6. O rei chamou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei, disse ao sábio de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me mostrar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e terá o terceiro lugar de poder no reino. Daniel 5:7. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel 5:8. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Daniel 5:9. Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação. Enquanto eles celebram os seus deuses, bebendo vinho nos vasos do templo de Jerusalém, no mesmo instante aparecem uns dedos de mão de homem escrevendo na parede. O ruído dos copos e das taças cessou. A conversa emudeceu. As mãos ficavam imóveis. Em poucos segundos, todo o ambiente estava transformado. A alegria acaba. A festa termina. O desespero toma conta de todos. O rei Belsazar empalidece. Seus joelhos batem um no outro. A alegria do pecador dura pouco. Num piscar de olhos, tudo terminou para um monarca arrogante. Deus anotou todos os seus pensamentos, as palavras e obras do rei Belsazar. Agora, Deus o encontra e apresenta-lhe a conta. O salário do pecado é a morte. Se uns dedos, escrevendo silenciosamente umas poucas palavras, causaram tão grande pavor, como sentirão os pecadores no momento que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vier em toda a sua glória e ouvirem a sua voz proferindo a terrível sentença. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos, porelmai de mim, malditos, cataralmai para o fogo eterno preparado para o diabolos e seus ágelos, anjos. Mateus 25:41. Deus confunde os sábios do mundo com seus mistérios. O rei Belsazar busca uma explicação para a misteriosa aparição dos sábios da Babilônia, mas eles são impotentes. Eles não podem discernir as coisas espirituais. A sabedoria humana não pode ajudar o homem aflito em rebelião contra Deus. Eu quero que se lembre disso. Deus confronta os pecadores através de servos fiéis. Daniel 5:10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete
E falou a rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Daniel 5:10. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos cadeus e dos adivinhadores. Daniel 5:11. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel 5:12. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Daniel 5:13. Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Daniel 5:14. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Daniel 5:15. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e sobre dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Daniel 5:16. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel 5:17. Daniel é um homem diferente. Daniel, ou Beltesazar, tem luz, inteligência, sabedoria, espírito excelente. O rei Belsazar não quis ouvir Daniel durante os dias da sua vida, agora vai ouvir na hora da sua morte. Daniel é um homem subornável. Daniel não faz a obra de Deus por dinheiro, não vende seu ministério. Daniel não busca favores dos poderosos deste mundo, rejeita os presentes do rei e não procurava recompensa ou favores. Pense nisso. Belsazar, um homem que foi fortemente confrontado pelo profeta de Deus. Daniel 5:18. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Daniel 5:18. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Daniel 5:19. Mas, quando seu coração se exaltou
e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel 5:20. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Daniel 5:21. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. Daniel 5:23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Daniel 5:23. O rei Belsazar deixou de reconhecer que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Foi Deus quem deu o reino, grandeza e poder a Nabucodonosor. A grandeza da Babilônia não era conquista dos seus reis, mas dádiva de Deus. O rei Nabucodonosor demorou muitos anos para entender isso, mas seu filho Belsazar ainda não está reconhecendo e por isso é confrontado. O rei Belsazar deixou de se humilhar diante de Deus a despeito de exemplo tão forte dentro de sua própria casa. Quanto mais luz você tem, mais responsável você é. O rei Belsazar viu o que aconteceu com o rei Nabucodonosor indo comer capim com os bois, porque endureceu sua serviço. A despeito de tantos exemplos, o rei Belsazar ainda mantém seu orgulho, soberba, luxúria, avareza e incredulidade. O rei Belsazar está tão cego que ainda não consegue enxergar sua ruína. O rei Belsazar faz promessas ao sábio da Babilônia e a Daniel que não pode cumprir. O rei Belsazar ainda pensava que podia honrar aqueles que prestassem favores e nem sabia que naquela noite morreria e seu império babilônico estaria nas mãos de outro rei. O rei Belsazar foi condenado por seu orgulho. Aquele que não adora a Deus, adora a si mesmo e outros deuses. O rei Belsazar fez um mau uso do conhecimento que recebeu. O conhecimento das coisas de Deus lhe torna responsável. O rei Belsazar pereceu não por falta de luz, mas por cegueira deliberada. O rei Belsazar morreu não por ignorância, mas por rebeldia. O rei Belsazar afrontou a Deus em cujas mãos estava a sua vida. O rei Belsazar profanou os vasos do templo de Jerusalém. O rei Belsazar deu louvores aos deuses de ouro e de prata e não exaltou a Deus em cujas mãos
estava a sua vida. A idolatria é uma afronta a Deus, é levantar-se contra Deus. Já pensou nisso, sim ou não? Belsazar, um homem que foi condenado no tribunal de Deus. Daniel 5:24. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Daniel 5:24. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel, Passim. Daniel 5:25. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Daniel 5:26. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Daniel 5:27. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel 5:28. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Daniel 5:29. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel 5:31. Deus contou o reino e deu cabo dele. Mené. No meio da orgia altiva e desregrada, move-se uma silhueta escura. São dedos que escrevem 4 palavras. 4 palavras que confrontam todos os festeiros. 4 palavras que põem abaixo do rei, que põe abaixo do rei e seu reino. A parede real parece a lápide de um túmulo e todos viram o epitáfio sendo gravado nela. Mené, Mené, Tekel, Passim. Mené, Mené trata de uma repetição de ênfase. Os dias do rei Belsazar estavam contados. Deus decidiu trazer o fim do reino de Belsazar na Babilônia. O período do governo de Belsazar havia terminado. Durante todos aqueles anos, Deus deu oportunidades ao rei Belsazar, mas ele recusou todas. Agora, Deus disse: basta, basta, chega. Deus o pesou na balança e o achou em falta. Tekel. Deus pesou cada ato da vida do rei Belsazar. Deus tomou nota das oportunidades que ele, o rei Belsazar, rejeitou desde a sua juventude, adolescência. Deus anotou todos os convites que ele, o rei Belsazar, desprezou. Deus escreveu então na parede o seu epitáfio, seus pecados ocultos e conhecidos, suas desordens e bebedeiras, sua rejeição às coisas santas e resistência às coisas espirituais, foram todos pesados na balança de Deus. Deus pesou o orgulho e a soberba do rei Belsazar. Deus pesou tudo na balança. O rei Belsazar ponderou sua vida,
do princípio ao fim. Eu acho em falta. Uma vez que Deus não julga imediatamente os ímpios, conclui que não fará de modo algum. Deus pesa em sua balança toda zombaria e afronta. Nada é esquecido. Deus registra todos os convites para vir a Ele que foram rejeitados. Deus anota a cada desprezo a sua ordem de arrependimento. Deus tem cada ação do homem gravadas. Deus registra tudo. Se lembre dessa verdade teológica em toda a sua vida. Deus dividiu o reino de Belsazar e o destruiu. Passim Pérez. Pérez quer dizer dividido. O seu reino seria dividido e destruído. Isso aconteceu pelo poder dos medos e dos persas. O mesmo Deus que deu o reino a Nabucodonosor, agora o deu aos medos e aos persas. E não foi somente aquele reino da Babilônia que Belsazar perdeu. Belsazar perdeu o reino de Deus. O rei Belsazar atravessou a linha divisória da paciência de Deus. Tudo o que agora espera é, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Hebreus 10, 27. Aqueles que abandonam a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, por medo de perseguição, ao mesmo porque rejeitam a sua proposta e a sua obra, ou querem permanecer em seus pecados, lavam sobre si mesmos uma sentença de juízo condenatório. O que resta a essas pessoas é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador. Tornar-se inimigo de Deus, inimigo de Jesus Cristo, seu Filho, entrar por um caminho de condenação irremediável e inexorável, ser um sacrifício expiador no qual se possa confiar. Tudo quanto permanece é juízo e fogo vingador. Naquela mesma noite, enquanto o rei Belsazar e seus convidados promoviam o carnaval da morte, o rei Dario desviou o curso do rio Eufrates e o transpôs. Assim invadiram a inexpugnável cidade da Babilônia, mataram o rei Belsazar e tomaram-na. Xenofonte e Heródoto narram a queda da Babilônia nesse sentido. Dario desviou o Eufrates para o novo canal e, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônicos farreavam uma festa aos seus deuses. O rei Belsazar não aproveitou a sua última oportunidade, sua última noite. No momento em que Deus fez a sua chamada final, ele estava bêbado. Ai dos que deixam passar as oportunidades. Naquela mesma noite, Belsazar morreu e chegou ao fim um reino que 70 anos havia dominado a maior parte do mundo conhecido. A Bíblia diz em Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 20. Agora Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isaías 55, 7. Deixa o perverso o seu caminho
o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, pois é rico em perdoar. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, transforme a sua vida aqui e agora. Ainda dá tempo. Se você deseja viver o melhor mês de sua vida, ou o melhor ano de sua vida, ou a melhor semana de sua vida, ou o melhor dia de sua vida, Deus oferece o poder que você precisa para mudar. Deus está atento a tudo que acontece com você, inclusive os pequenos detalhes de sua vida. Deus está interessado sim em tudo que envolve a sua vida. Deus quer cuidar da sua vida até quando você passa por momentos e tempos difíceis. Em sua própria vida, chega um momento que você precisa dizer sim forte e generoso a Deus. Tudo o que Deus faz é perfeito. As mudanças que Deus faz são para o melhor. O que você deseja que Deus mude em sua vida? Os olhos de Deus varrem o mundo para encontrar pessoas específicas cujo coração é reto para o serviço real e espiritual que Deus tem em mente. Deus quer levantar uma geração de pessoas que agradem a Ele, não homens que querem agradar a religião. Deus promove transformações em todos os níveis e sentidos do ser humano que permite acesso a essas transformações. Aqui e agora, se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo enquanto há tempo. A solução é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva e Ele transforma a sua vida. Mais uma vez, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Pense nesse sentido, aqui e agora.